você conserve o seu coração reverente ao Senhor, que o temor do Senhor não se afaste do seu coração para ouvir a ministração também. Diz assim esse texto, Marcos capítulo 1, versículo 9 até o versículo 13. Diz assim: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém, irmãos? Nós estamos aprendendo aqui junto com o Evangelho de Marcos, e esse Evangelho fala sobre o servo sofredor. Esse Evangelho fala sobre Jesus como sendo aquele que é o Filho de Deus. Essa é a expressão que aparece lá no capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando a gente lê o versículo 9, que é o texto do sermão dessa noite, diz assim, ó, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Essa expressão naqueles dias, ela é muito importante para a gente entender essa parte aqui do texto, né? Na verdade, essa expressão, ela abre para nós a condição de compreender o contexto em que esse texto está inserido. Quais são aqueles dias que Marcos está dizendo naqueles dias? Ele está se referindo ao tempo em que João Batista estava pregando, estava realizando seu ministério, dizendo para as pessoas que elas se arrependessem dos seus pecados, que elas se voltassem para Deus, porque João Batista não era nem digno de desamarrar as sandálias de Jesus, mas Jesus viria e Jesus é maior do que João, e é isso aqui que Marcos está resgatando para dizer, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Então o Marcos, que é um evangelista, que é um cristão do primeiro século, ele resgata aqui o ministério de João Batista, a pregação de João Batista, e ele vincula isso com a primeira aparição de Jesus publicamente. De acordo com o Evangelho de Marcos, isso aqui aparece também em Mateus, aparece em Lucas, essa é a primeira aparição pública de Jesus. A primeira aparição pública de Jesus acontece aqui no capítulo 1 de Marcos, no capítulo 3 de Mateus e no capítulo 3 de Lucas também, né? Talvez você pense, mas Jesus apareceu antes disso, pastor. Apareceu, mas ele era simplesmente um bebê, uma criança que havia nascido na manjedoura, que foi perseguido por Herodes, enfim, depois mora pouco tempo lá no Egito, e depois você não sabe disso, né? A gente não sabe outras coisas, outros episódios da vida de Jesus. E aqui então, é oficialmente a primeira aparição pública de Jesus. E esse texto tem pelo menos duas coisas que eu acho que são fundamentais, que precisam ser ressaltadas. A primeira delas refere-se à declaração de Deus, o Deus Pai, a respeito de Jesus. Isso está no versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Na verdade, o que se sobressai nesses três versículos não é o fato de que Jesus foi batizado por João, mas é o fato de que no batismo de Jesus, Deus, o Pai, deu um testemunho a respeito de Jesus, o Filho. Essa é a maior ênfase desses versículos aqui. Jesus, até aqui já havia sido profetizado pelas Escrituras, como a gente viu a semana passada. Malaquias falou de Jesus, Isaías falou de Jesus. Eles apontaram para o precursor que prepararia o caminho para Jesus vir, que é João Batista. O próprio João Batista dá o seu testemunho a respeito de Jesus, e agora aparece um testemunho que é maior do que o testemunho dos profetas e maior do que o testemunho de João Batista. Jesus foi até João, na região do Rio Jordão, para ser batizado por ele. O livro de Marcos não explica, mas Mateus diz que João ficou resistente a batizar Jesus. Ele diz para Jesus: eu é que preciso ser batizado por você, e você vem a mim para que eu o batize? E Jesus diz para ele assim: João, deixe que seja assim,
porque assim convém que seja, para que se cumpra a justiça. Na verdade, João Batista é um camarada que recebe um privilégio muito grande. O próprio Jesus diz que ele, João Batista, é o maior dos homens nascido de mulher, uma expressão um tanto curiosa nas Escrituras. João Batista tem um privilégio enorme de preparar o caminho de Jesus, ele tem um privilégio enorme de batizar o próprio Jesus. E a grande pergunta que talvez venha à sua mente seja: por que Jesus foi batizado? Ele não tinha pecado, ele não era imperfeito, ele não era frágil, ele não era limitado, ele não tinha uma natureza fraca, pecadora, pecaminosa. Por que ele se batiza? Já que o testemunho que João está dizendo, já que o batismo que João, melhor dizendo, está pregando, é um batismo de arrependimento. Só se arrepende quem peca. Eu preciso me arrepender, você precisa, mas Cristo não precisava. Por que então Cristo se submete ao batismo? E a melhor resposta que a gente pode encontrar, olhando para as Escrituras de forma ampla, é que ele está assumindo publicamente o seu ministério, e desde o começo em que ele assume o seu ministério, ele de fato assume o nosso lugar. Ele levaria os nossos pecados, ele carregaria a sentença, o escrito de dívida contra nós. Ele seria feito maldito no nosso lugar. E a melhor forma da Bíblia e do próprio Cristo mostrar que isso é a missão maior, é a missão que ele veio para realizar, é desde o início do ministério, assumindo até mesmo no batismo o nosso lugar. Ele não precisava ser purificado de pecado algum, mas ele levaria os nossos pecados. Então ele se identifica com o ser humano nesse sentido, e ele faz aquilo que os seus seguidores, aquilo que os seus servos, aquilo que os seus discípulos fariam por muitos séculos à frente depois dessa história. Então João Batista fica um tanto relutante para batizar Jesus. Jesus diz para ele que deveria ser daquele jeito. Na verdade, Jesus de algum modo honra João Batista quando concede a João Batista a oportunidade de batizá-lo. João Batista é um tanto honrado com essa ação de Jesus. E depois, enquanto o batismo acontece, o versículo 10 diz: logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Não perca de vista que essa é a ênfase de Marcos. Ele diz que ele está falando do Evangelho, que ele está falando do princípio do Evangelho. O Evangelho é a respeito do Filho de Deus. Aqui o próprio Deus expressa publicamente quem é o próprio Jesus Cristo. Aqui nós temos o testemunho do próprio Deus, o Pai, a respeito do Deus Filho. A última expressão de Marcos, lá no capítulo 16, uma das últimas expressões, refere-se ao centurião, que era um soldado que está diante da cruz e diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Marcos escreve para deixar isso completamente claro para todos os seus leitores. Ele está escrevendo para falar de Jesus, ele está deixando claro que Jesus não é um homem qualquer. Jesus não é um profeta, tal como os apóstolos responderam para ele no capítulo 16 de Mateus: quem os homens dizem que eu sou? Ah, Senhor, dizem que você é Jeremias, que você é Isaías, que você é João Batista, ou que você é qualquer outro dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas antes que houvesse qualquer outro testemunho no Evangelho de Marcos, o próprio Deus é quem oferece esse testemunho a respeito do seu próprio Filho. E aqui Deus, de forma sábia, deixa para nós coisas maravilhosas, muito claras. Porque aqui você tem o Deus Trino presente no início do ministério de Jesus. Você tem o Filho encarnado que está sendo batizado. Você tem a voz dos céus, que é a voz do Deus Pai, dizendo: esse é meu Filho amado. E você tem o Espírito Santo que desce em forma de pomba, e Jesus o vê descendo dos céus.
E aqui a gente tem essa ponte, né? Essa ligação. Nós não podemos perder de vista que a gente está falando do primeiro evangelho a ser escrito e a ser dado às igrejas primitivas. Deus está deixando muito claro que aquilo que foi prometido por séculos, por muitos homens, aquela obra maravilhosa era a obra do Deus Trino. O Pai está envolvido nisso, o Filho está envolvido nisso, o Espírito está envolvido nisso. E Marcos faz questão de ressaltar isso. E a aplicação direta que a gente aprende para a nossa vida a respeito disso é que se nós estamos em Jesus Cristo, nós também somos para Deus filhos amados. Fora de Jesus, só nos resta a ira de Deus. Distante de Jesus, só nos resta a condenação pelos nossos pecados. Distante de Jesus, não há amor que o Pai possa demonstrar por nós, porque os nossos pecados, as nossas transgressões, nos afastam dEle, nos separam dEle. Nós ouvimos isso o tempo todo, Deus falou conosco isso agora há pouco. A gente perde o senso da gravidade das nossas imperfeições, das nossas limitações, e o quanto isso é odioso para Deus. Fora de Cristo não há bênção alguma que Deus possa nos dar. Nós oramos em nome de Cristo. Toda a santificação disponível a nós, ela pode ser conquistada em Jesus. É apenas unido a Jesus que nós podemos experimentar qualquer bênção espiritual que Deus tenha para repartir, para oferecer a nós. É uma coisa que não é muito claro para nós, a nossa mente é muito limitada para entender isso, mas um cristão verdadeiro, ele está unido a Cristo, e é difícil explicar essa união, de modo que ele participa do nosso pecado, ele carrega o nosso pecado, ele leva o nosso pecado, ele sofre pelos nossos pecados, e ao mesmo tempo a gente participa da santidade dele, da pureza dele. Ele leva o nosso pecado e ele nos dá da graça dele, da santidade dele, do perdão dele, do amor dele. E somente em Jesus Cristo nós podemos também viver como aqueles que são filhos amados de Deus. Amém? Longe de Jesus, você não pode desfrutar desse amor. É verdade que Deus é amor, mas não é verdade que todos os homens são filhos de Deus. É verdade que Deus é amor, mas só aqueles que estão em Cristo Jesus é que são filhos de Deus. E o texto é maravilhoso, porque o texto associa a filiação de qualquer pessoa a Deus, com o fato de que essa pessoa que é filho de Deus precisa ter nela a orientação do Espírito de Deus. Jesus é filho de Deus, mas ele tem aqui a presença do Espírito Santo. Não dá para ser filho de Deus ausente da presença do Espírito Santo. Não dá para ter filiação se a gente não tem uma vida dirigida, orientada pelo Espírito Santo. Marcos faz questão de mostrar a presença do Espírito Santo aqui nesse momento, porque isso significa que toda a vida, todo o ministério, todas as ações de Jesus, elas serão dirigidas pelo Espírito Santo. Não há um dia sequer depois disso que Jesus vive a vida distante do Espírito Santo. Não há nenhuma conversa que ele tenha depois disso, em que ele conversa sem ter nele a presença do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus, ele é o Deus encarnado. O ministério dele só pode ser realizado por causa da presença do Espírito Santo. O evangelista Lucas, no capítulo 4, versículo 1, se você quiser me acompanhar, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E a ideia de estar cheio do Espírito Santo na Bíblia tem a ver com estar sendo conduzido pelo Espírito.
Aquele que é cheio do Espírito é aquele que não vive a vida de acordo com a sua vontade, mas com a vontade do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser orientado pelo Espírito Santo, é ser conduzido pelo Espírito Santo, é agir a partir da presença do Espírito Santo, é tomar decisões a partir da presença do Espírito Santo, é viver a vida nessa perspectiva. E Jesus vive a sua vida assim. Somente em Cristo, irmãos, para Deus nós somos filhos amados. É por isso que é tão grave quando a gente se afasta de Jesus. É por isso que as coisas complicam muito quando a gente se afasta de Jesus. Quando a gente se afasta de Jesus, tudo que a gente pode experimentar é a consequência de uma vida vazia, vazia de tudo, vazia da presença de Deus, vazia da comunhão com Deus, vazia do consolo que Deus provê àqueles que estão firmados nele, vazios de qualquer coisa que seja verdadeira e que traga alegria verdadeira. Afastados de Jesus, distantes de Jesus, não nos resta esperança alguma. Esse texto mostra, sobretudo, que Jesus é o Filho amado de Deus, aquele em quem Deus tem prazer, aquele em quem Deus tem alegria. Mas esse texto foi escrito para falar desse evangelho, que é o evangelho de Deus. E só estando em Jesus nós podemos nos tornar também filhos amados de Deus. A linguagem de Paulo é que em Cristo nós somos por Deus adotados. Cristo é o Filho unigênito do Pai. E nós somos filhos adotivos. Ele nos aceita, Ele nos acolhe, Ele nos reúne somente em Jesus Cristo. Amém? Então essa é a primeira coisa que o texto mostra para nós. O testemunho que o próprio Deus Pai dá a respeito do Deus Filho. A segunda coisa fala sobre a tentação de Jesus. Jesus é Deus homem, isso está expresso no versículo 12 e no versículo 13. Tudo o que concerne a Jesus é maravilhoso, é simples, mas também, muitas vezes, não dá para a gente explicar de forma racional. Há mistérios profundos que envolvem a pessoa de Jesus, profundos no sentido da gente conseguir descobri-los. Nós entendemos a partir da revelação e cremos neles. Deus Filho é tanto homem quanto Deus. O texto aqui diz que Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ele fica 40 dias, e lá ele foi tentado por Satanás. Nós não podemos perder de vista o que esse texto aqui evoca naturalmente. Naturalmente esse texto aqui faz a gente se lembrar do capítulo 3 de Gênesis, onde o homem foi criado por Deus, onde o homem foi advertido por Deus de que ele tinha liberdade, mas a liberdade dele tinha limites, e ele rompe com esses limites que Deus estabelece para ele e ele peca. O primeiro homem, que é o representante de todos os homens, foi tentado e cedeu à tentação, tornando-se pecador. De lá para cá todos os homens nascem pecadores. Esse é o primeiro Adão. De modo que a ação dele é a sua ação, é a minha ação, é a nossa ação. Todos os homens agora nascem pecadores, não são inocentes, estão cativos ao pecado, são escravos do pecado, são escravos do diabo, estão separados de Deus, distantes de Deus, sem a comunhão de Deus. Olhar para o texto de Mateus, o texto de Marcos, o texto de Lucas, quando fala da tentação, traz naturalmente esse episódio da queda. Acontece que Cristo, sendo homem, também foi tentado. Só que, diferentemente de Adão, ele não cedeu à tentação, ele não pecou. Assim como Adão, quando foi tentado, ele não era contaminado pelo pecado, então ele poderia permanecer puro. Adão, ele não tinha pecado, ele tinha a liberdade. O coração dele era puro.
e ele peca. Cristo é Deus, é puro, é sem pecado, é tentado e não peca. As tentações são reais, mas não houve pecado. Não é o Espírito de Cristo, não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus quem tenta Jesus. Ele conduz Jesus ao deserto. Quem tenta Jesus, o texto explica muito bem, o texto afirma muito bem, é o próprio Satanás. Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O tentador é o próprio diabo, é o próprio Satanás. E aqui Satanás tenta ao Senhor. E Marcos é um evangelho muito conciso. Ele não explica como é que se deu essas tentações. Mateus é um pouco mais detalhado. Ele diz que Satanás diz para Cristo: transforme as pedras em pães, pule daí, os anjos vão te segurar, fique de joelhos, me adore, porque eu te darei todos os reinos do mundo. Marcos não traz nada disso à tona. Ele simplesmente diz que Jesus fica 40 dias ali no deserto, e ele foi tentado por Satanás. Ele estava ali com as feras, e os anjos estavam com ele, servindo-o. Ele está numa região onde tem animais selvagens, com certeza, por isso que fala das feras, né? E os anjos de Deus estão ali com Cristo, servindo a Ele. Ele se abstém do alimento, ele fica 40 dias sem fazer refeições. Possivelmente ele não ficou sem água, porque o texto de Mateus diz que depois de 40 dias ele teve fome. Não diz que ele teve sede, né? Talvez seja um indício de que ele não ficou esse tempo todo sem a água, que é uma coisa muito fundamental para nós, mas ele fica sem um alimento. E nesse período ele está sendo tentado pelo diabo. Ele não poderia pecar, mas as tentações aconteceram de verdade, elas aconteceram realmente. Elas foram reais para Cristo, elas são reais para nós. Nós somos tentados o tempo todo. O tempo todo. Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? O pecado jaz em nós, o pecado habita a nossa carne, a nossa vida. De modo que nós não podemos não pecar. Talvez a gente consiga adiar a prática pecaminosa, mas não adiar a possibilidade do pecar. É impossível para nós. A nossa natureza está presa a isso. Cristo foi tentado, Cristo não pecou, nós somos tentados, nós pecamos, nós falhamos. Nós já somos pecadores ao sermos tentados. E não conseguimos nos livrar dessa capacidade de pecar. A diferença é que Cristo não tinha pecado e não pecou quando foi tentado. É completamente diferente de nós. Contudo, irmãos, onde é que está a nossa vitória? Da mesma forma que eu estou dizendo para vocês que em Cristo nós podemos nos tornar filhos amados de Deus, também somente em Cristo nós podemos vencer o pecado. Esse texto mostra isso. Marcos começa o seu evangelho para deixar isso aqui muito claro. Distante de Jesus você não é filho de Deus. Distante de Jesus você não é aceitável a Deus. Distante de Jesus você não desfruta de comunhão com Deus. Assim como distante de Jesus você não tem poder para vencer o pecado. Distante de Jesus você sempre vai ceder às tentações. Distante de Jesus você não terá condições de triunfar sobre o pecado. Na verdade, esse triunfo sobre o pecado é o triunfo do próprio Cristo, que Ele empresta a nós, que Ele concede a nós. É essa ideia, esse conceito bíblico de estarmos unidos a Jesus. Há uma união entre nós e Cristo. E nessa união, a vitória dele é a nossa vitória. Amém? Nós não podemos, pela nossa carne, pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, lidarmos com as nossas tentações e vencê-las sozinhos.
E é importante dizer que a gente tem a tendência de vincular tentação apenas a pecados sexuais. E são pecados. Aquilo que o Evangelho diz que é pecado, é pecado. Uma vez eu li um texto de um pastor que viveu no século XVIII, e esse pastor dizia que pecado é fazer menos do que Deus deseja. E essa frase ficou na minha cabeça. Pecado é fazer menos do que Deus deseja. É simples você perceber quando é que você peca. É só você pensar se você fez menos do que Deus deseja. Eu acho que você sempre vai dizer que você faz menos do que Deus deseja. Sempre. A gente já sabe o que Deus deseja de nós. Se eu tiver desavença com alguém, eu já sei o que Deus deseja de mim. Se eu tiver desavença com a minha esposa, com os meus pais, com os meus filhos, com meu irmão, eu já sei o que Deus deseja de mim numa situação dessa. Eu sempre sei o que Deus deseja de mim, em tudo, o tempo todo, para todas as coisas. Quando é que eu peco? Quando eu faço menos do que Deus deseja. Sempre. Se eu fiz menos do que Deus deseja, eu fui além. Eu não posso ir além. Esse texto aqui está mostrando que em Jesus, somente em Jesus se encontra o poder para nós vencermos o pecado. Amém, irmãos? Isso não isenta você nem a mim de lutar contra as tentações, porque você tem uma mente tão limitada como a minha, que talvez você me escute falando isso e você pense porque é em Jesus que você vence, que você não precisa resistir, que porque é em Jesus que você vence, você não precisa fazer mais nada. Não é assim. O fato de que a gente vence nele não significa que a gente vai cruzar os braços e não fazer nada. É nosso papel resistir, é nosso papel lutar contra. É nosso papel, é nossa função, é nosso dever nos separarmos para Deus. O poder para viver uma vida santa está em Jesus, mas a atitude para relutar contra o pecado é uma coisa que cabe a nós, mas com o poder que está disponível nele. Por isso, separado dele não tem santificação alguma, distante dele não há esperança alguma, mas nele está a fonte da santificação, o que não nos isenta de lutarmos pela nossa santificação, lutarmos para vencer o pecado, para vencer as tentações. Então, em Cristo nós somos filhos amados, e em Cristo nós somos vitoriosos sobre o pecado e sobre Satanás. Nós lutamos contra o mundo, contra o pecado e contra o diabo. O pecado habita em mim. O mundo é onde se encontram as possibilidades para eu pecar. E Satanás é aquele que sabe da minha sede para pecar, sabe que o mundo me oferece as condições de pecar, e ele é o tentador. Os três inimigos que a gente tem: o mundo, a carne e o diabo. É nossa luta, lutar contra a carne, lutar contra o mundo, lutar contra o diabo. A gente só consegue isso em Jesus. Nós estamos falando de Marcos, mas eu vou resgatar aqui o que diz Mateus. Mateus diz que Satanás tenta Jesus com as coisas do mundo. É o alimento, é o poder e é a visibilidade. É as coisas que ele utiliza para tentar Jesus. Todos vão te ver, transforma as pedras em pães, pule daí, vai ser um show, vai ser uma coisa maravilhosa. Me adore porque eu te dou grandeza, eu te dou os reinos do mundo. As tentações que Satanás utiliza para aplicar a Jesus, ele resgata, ele retira do mundo. A diferença é que Jesus não tem natureza pecaminosa, então ele não cede. Ele é Deus, ele não peca. Mas tudo aquilo acontece para nós, e a nossa vitória está em Jesus. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Você tem liberdade para orar ao Senhor, para fazer a sua oração, para expressar a Ele aquilo que há no seu coração.
Se há confissão, confesse. Se há gratidão, agradeça. Mas fale com o Senhor. Se há um desejo por reparação, repare aquilo que precisa de reparação. Mas fale com o Senhor, expresse a Ele aquilo que há no seu coração. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado porque o Senhor fala conosco. A Tua palavra é infalível. E é por ela que o Senhor fala conosco. O Senhor fala conosco através do Teu Espírito, através do dom do Teu Espírito, da manifestação do Teu Espírito, mas nós bem sabemos que nós só cremos naquilo que nada acrescenta aquilo que o Senhor já revelou pela palavra. A palavra é o nosso norte, a palavra é a nossa bússola, a Tua palavra aponta para nós aquilo que é fundamental, aquilo que é necessário, aquilo que expressa a totalidade das nossas necessidades. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos viver em comunhão contigo, nós precisamos do Seu amor, Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor é um Deus de amor, e quando nós estamos firmados em Cristo, nós experimentamos do Seu amor, e nós somos feitos filhos do Senhor. O apóstolo João fala disso nas suas cartas, o apóstolo Paulo fala disso nas suas cartas. O Senhor faz de nós filhos. Oh Deus, que esta igreja, que este povo possa experimentar isso a cada dia, que nós possamos viver na condição de filhos, guiados pelo Teu Espírito Santo, orientados pelo Teu Espírito Santo. É inseparável a filiação da presença do Teu Espírito. Não dá para eu ser Teu filho se não houver em mim a presença do Teu Espírito Santo. É o Teu Espírito quem opera em mim um novo nascimento, de modo que eu possa vir a ser Teu filho, Senhor. Que o Teu povo possa experimentar isso. Senhor amado, diante das tentações que todos nós enfrentamos, só no Senhor, Deus, reside o poder para que elas sejam vencidas. O Senhor as venceu por nós, a Tua vitória é a nossa vitória. Oh Deus, obrigado, Senhor, que nós possamos agradecer ao Senhor pelas Tuas bênçãos. Esses textos aqui não falam nada, Senhor, de riqueza, não fala nada daquilo que é material, fala daquilo que é bênção espiritual. É o fato de que no Senhor nós encontramos amor, é o fato de que no Senhor nós encontramos o poder para vencer o pecado. Nos ajude a crer nisso e a nos regozijar nisso, a nos alegrar nisso e a viver de